Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PodEAC. No episódio de hoje, vamos apresentar e entrevistar uma pessoa muito especial e querida por toda a nossa comunidade, que fez e fará sempre parte de nossa paróquia. Hoje, em outro estado, mas tão perto de nós e dos nossos corações, vem conversar com a gente e mostrar-nos um pouco da sua fé, de sua vocação e um pouco da sua história. Recebam com todo carinho nosso amigo, pai e conselheiro, Padre Lucas. Boa noite, é uma alegria estar com vocês, queridos jovens da paróquia de Santa Luzia, essa paróquia que me acolheu tão bem na minha estadia aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, conversamos juntos, nesse momento. Padre, conte-nos um pouco de sua história, infância, um pouco do Lucas, antes do seu chamado ao sacerdócio. Bem, é uma pergunta um pouco complexa, porque faz com que nós voltemos um pouquinho à minha infância, à minha realidade simples, lá do interior de Pernambuco, uma criança que, na minha infância, não tive esse contato direto com a igreja, com as coisas de Deus, mas na minha adolescência, por iniciativa da minha bisavó, eu comecei o serviço como coroinha, acólito, como a gente conhece por aqui, e a partir disso foi criando esse desejo no meu coração de participar da vida da igreja. Não tinha Eucaristia, apenas o batismo, e fui apresentado a esse padre, e depois de apresentado, ele me colocou nesse caminho, na catequese para a primeira Eucaristia, depois para a Crisma, e a partir disso, da convivência com ele, foi surgindo no meu coração o desejo de conhecer mais de perto a vocação sacerdotal. E aí foi onde, depois de participar dos encontros vocacionais, de muito conversar também com esse grande sacerdote e amigo meu hoje também, tomei a decisão de entrar no seminário, lá na nossa Diocese de Petrolina. E cá estamos. Agora, o senhor, conte-nos agora um pouco do seu chamado ao sacerdócio. Partiu dessa iniciativa da minha bisavó em fazer com que eu fosse coroinha. E sendo coroinha, como eu já comecei a falar, tive esse contato mais de perto com esse padre, que na época atendia a minha paróquia, lá de Nossa Senhora dos Remédios. E com esse contato eu fui vendo a necessidade de ser padre, porque ainda hoje, na nossa realidade de sertão, interior de Pernambuco, os padres são muito poucos, enquanto aqui na Arquidiocese do Rio, nós temos a graça de ter mais de 500 sacerdotes. A minha Diocese de Petrolina conta apenas com 32, 33 padres, para uma população em mais de 500.000 de pessoas que são católicas. Então surgiu a partir disso, dessa iniciativa da minha bisavó, desse contato com o padre Manuel Fernandes, posso até citar o nome dele aqui, e dessa necessidade da nossa região, tão sedenta por sacerdotes. As pessoas participavam naquela época de uma missa apenas uma vez por mês. Então, a partir dessa necessidade, aí os sacramentos, batismo, confissões, unção dos enfermos, aí Deus foi fazendo com que eu sentisse esse chamado no meu coração e que tivesse coragem de dizer sim. Essa vocação ao sacerdócio, que como as outras vocações não são fáceis, não é fácil, mas Deus vai sempre nos dando a graça de ouvir a sua voz e de corresponder, apesar das nossas fragilidades. Então surgiu nessa perspectiva. Sim. Como foi contar para a família o seu chamado? E todos o apoiaram? Então, minha família, minha mãe, meus pais são separados. Minha mãe não queria que eu fosse padre, de imediato. Minha mãe foi entender depois, até pela inocência dela também, o que seria ter um filho sacerdote. Então, ela não aceitou, foi um processo até ela deixar, porque na época eu era coroinha menor de idade. Então, até minha mãe aceitar, eu convencê-la, foi um processo. Mas a minha mãe, a pessoa mais próxima a mim, claro, a família também mas a pessoa mais próxima, eu não tive esse apoio. Depois que eu ingressei no seminário, já quase terminando o curso de filosofia, foi que minha mãe veio
né, despertar para aquilo que eu estava buscando, né, o sacerdócio. E a partir disso, ela deu todo o apoio, né? Ela nunca disse assim, nunca fechou as portas do coração dela, vamos dizer assim, usando essa analogia, para que eu não fosse padre, né? Ela não queria que eu fosse porque eu ia sair de casa, ia demorar a voltar, Ficar longe, né? tudo isso ia atrapalhar, né, o relacionamento meu e dela, como filho e mãe, e por isso creio que ela não aceitou de imediato, mas depois eu até brincava, né? Disse, olha, mãe, eu acho que eu não vou chegar a ser padre, não. Aí ela sempre me impulsionava a perseverar. E graças a Deus, estamos perseverando. Graças a Deus. O senhor sempre teve a certeza que queria ser padre? Ou já pensou em exercer alguma profissão? Eu já pensei, né? Profissão, já pensei em ser policial. Até brinquei já algumas vezes na missa aqui no Gardênia, também lá na capela. Eu pensei muito em ser policial, porque na minha região o ser policial, né, essa profissão, colocava muito respeito nas pessoas. Eu achava bonito isso, né? Embora que em algumas realidades isso é o contrário, mas eu pensei, né, na minha adolescência em ser policial, exatamente por isso, né? Porque a autoridade, né, que aquela pessoa representava, né, as outras pessoas, os outros cidadãos comuns respeitavam. Mas depois passou, né, quando eu estava ali já no ensino médio, que já estava com o desejo de ser padre, né? Então cultivei apenas esse desejo, né, ser padre. E aí me dediquei a isso. E o que fez o senhor vir para o Rio de Janeiro? E como chegou à paróquia Santa Luzia? Creio que tudo é providência de Deus, né? A providência de Deus, a necessidade lá na nossa diocese petrolina e também a obediência, né, à igreja, na pessoa do meu bispo, que foi quem me enviou para cá, para cursar o mestrado em Direito Canônico. Na nossa diocese, né, como eu falei, a necessidade, nós não tínhamos padres formados nessa área específica da teologia, que é o Direito Canônico, e o nosso bispo, né, Dom Francisco, vendo essa necessidade e percebendo também que eu estava aberto para vir, né, cursar o mestrado, ele conversou comigo, apresentou a necessidade da diocese e, a partir disso, eu vim, né? O bispo ele entra em contato, né, imediato com o bispo daqui, o Dorani, através do moderador da Cúria, e são eles que veem, né, o lugar que queira acolher, na época eu era diácono, para morar e ajudar também na pastoral da paróquia, na vida da paróquia. Aí eu vim para cá nesses sentidos todos, né? Em obediência à igreja, a necessidade também na nossa diocese, e juntou-se a acolhida aqui do Dorani, na época do Dom Juarez, que era o moderador da Cúria, e também a bondade do Padre Jorge, né, que me acolheu como diácono, e depois eu voltei como sacerdote. E o que o senhor mais gosta ou gostou aqui no Rio de Janeiro? Além das pessoas, né, porque a paróquia de Santa Luzia, ela é marcada por isso, né, pelo bom acolhimento, né? Nós temos fiéis que acolhem, sabem acolher bem as pessoas. Então isso marcou muito, né, o meu coração como diácono, depois como padre, a simplicidade das pessoas que, né, me acolheram. Quando cheguei, quando ia e voltava de férias, as pessoas estavam sempre abertas para me receber. Então, um povo muito generoso, um povo muito acolhedor, alegre. Muitas pessoas são do Nordeste, né? Então, creio que, não tirando, né, a parte, né, do ser carioca, que são pessoas também acolhedoras, generosas, mas pelo fato, né, de ter aqui muitas pessoas vindas do Nordeste, um nordestino chegando para ajudar, creio que isso impulsionou mais ainda, né, esse bom acolhimento. Então, a paróquia, né, esse fervor, esse desejo pela busca, né, da santidade, por buscar estar sempre na presença de Deus, isso cativou bem o meu coração, e essa acolhida generosa também. E é uma cidade maravilhosa, não é? Eu costumo dizer que em todos os lugares que a pessoa ande na cidade do Rio de Janeiro, tem coisas bonitas para serem vistas, né? E a gente tem que ficar com isso, né? Nós temos uma mania pessimista de ver só as coisas ruins, mas é uma cidade maravilhosa, de fato, né? Pelas obras de Deus que Nosso Senhor criou e também pelas pessoas. Conte-nos um pouco como foi esses 2 anos aqui no Rio de Janeiro, aqui na paróquia Santa Luzia. Foram 2 anos bem felizes, né? Graças a Deus. Como eu falei, não é? Lá no início, quando
vocês perguntaram sobre a vinda, né, Sim. para o mestrado. Então, fui bem recebido, tanto pelo Padre Jorge ou pelas pessoas, os diáconos, enfim. Fiz muitas amizades, graças a Deus. Então, esses 2 anos foram felizes, foi um tempo novo na minha vida. Eu cheguei aqui e não sabia, né, como que funcionava, para onde eu iria, né? Então, foi um desafio também na minha vida, né? Eu estava recém-ordenado diácono, fui ordenado em fevereiro, cheguei aqui em março. E aí já entrei naquele ritmo, né, de aulas, da vida pastoral da paróquia, dos retiros, pregações, formações. Então, foi muito bom, né? Tanto que eu creio que um pouquinho do que eu sou hoje, Padre Lucas hoje, eu devo ao que eu aprendi aqui na paróquia de Santa Luzia. Me edificou muito, né, a minha vocação, a minha preparação para cuidar, né, do povo de Deus. Qual foi o tamanho da emoção e o que o senhor sentiu no dia da sua ordenação? De da minha ordenação, Isso. diaconal, as duas, ou presbiteral? Das Sim. 2 ordenações. Isso. Foi um sentimento de muita emoção, né, porque nós seminaristas, passamos aí 10 anos para chegar à ordenação, né, presbiteral. Então, foi um misto de muitas emoções, né, ali no momento da celebração da ordenação presbiteral, principalmente, porque toda a nossa vida, toda a nossa preparação foi para aquele momento, né, e ali está se concretizando. Então, foi assim o agir de Deus, né, na nossa vida, apesar das nossas limitações humanas que nós temos, os nossos pecados, a graça de Deus presente naquele momento em nós, né? Passamos a ser representantes de Cristo, embaixadores de Jesus, né? Ministros, servos, né? Na presença do povo, né? A nossa missão é essa, ser Cristo na vida dos outros. Então, foi um momento assim muito sublime, eu diria também, né? De muita emoção, da graça de Deus também, assim, que age na nossa vida. Pessoal, agora a gente vai para o nosso intervalo. Fica agora com o evangelho de hoje. Evangelho, João 5, do 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, eu trabalho também. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus, o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o Filho pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honrar o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação.
E a reflexão do Evangelho é a seguinte: o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama, o Filho lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirado. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e com o nosso padre Lucas. Conte-nos um pouco sobre o mestrado em Direito Canônico. Então, no bloco anterior nós comentávamos, né, na pergunta, quando foi dirigida a mim, sobre a minha vinda, não é? Sim. Também eu falava sobre a obediência à vontade, né, do meu bispo em me enviar para o mestrado em Direito Canônico. O mestrado, ele capacita, não é, as pessoas, os fiéis, sejam clérigos, padres, diáconos, também religiosos, né, os leigos de um modo geral, ao trabalho, né, jurídico, canônico, né, frente aos tribunais e às câmaras eclesiásticas. Dentro desse campo, né, dessa formação que nós recebemos aqui no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, tem a mais famosa é o trabalho nas questões de nulidade matrimonial. Mas o tribunal, né, e o mestre em Direito Canônico não prende, né, o seu aprendizado apenas a isso. Sim. Tem as causas de nulidade, tem as causas dos santos, beatificação e canonização. Tem o caso também com sacerdotes religiosos e religiosas. Então, e também com os leigos, né, os batizados. O direito canônico ele diz respeito a toda a igreja. E a igreja nós entendemos o Papa até o último fiel batizado. Então, é nessa perspectiva. É uma área da teologia, né, o direito canônico. Quando nós estudamos o curso teológico, nós vemos aspectos do direito canônico. O mestrado você vai aprofundar cada livro do código, né, tendo em mente, né, que no futuro próximo, né, porque o mestrado são aí três anos, você vai trabalhar com essas questões jurídicas canônicas, né? Vai ter a aplicação daquilo que você aprendeu no mestrado, na diocese, na congregação, na comunidade de vida, na paróquia, enfim. Então, o mestrado é nessa perspectiva, né? Você aprofundar o conhecimento que você recebeu na teologia, tendo em vista, né, um serviço jurídico, né, ao povo de Deus. Explique um pouco para a gente o que é direito canônico e para que serve. A preocupação, né, acho que essa última palavra, né, para que serve, o último cânon do Código, né, Direito Canônico, 1753, ele diz que lá, né, o Santo Padre fala que todas as leis que estão no Código servem para a salvação das almas. O Código de Direito Canônico não é apenas para punir, para dar penas, mas é para salvar almas, né? Salva-se almas, né, quando reabilitam pessoas para contraírem o matrimônio novamente, quando sacerdotes são readmitidos novamente, né, ao serviço ministerial e tantas outras formas. Então, essa última palavra, eu creio que aplicaria essa frase, né, a salvação das almas. A preocupação, né, e o serviço do direito canônico é para isso, para que as pessoas sejam salvas. Deve ser visto dessa forma. Nunca como algo ruim, como infelizmente a gente vê, né, algumas pessoas na igreja com essa perspectiva do direito canônico, mas sempre com essa perspectiva positiva, como algo bom, que de fato é, para o nosso próprio bem, nosso crescimento também, do conhecimento daquilo que é nosso, né, enquanto católicos. Uma pena que ainda carece que
ser conhecida, né, essa disciplina teológica, e também ser vivida nas paróquias, nas comunidades, nos institutos religiosos, nas dioceses. O Papa Francisco tem insistido com essa necessidade de que em cada diocese, ou seja, do mundo inteiro, tenha ao menos um clérigo, ou seja, um sacerdote ou um diácono formado nessa área do direito canônico, exatamente para, né, atender espiritualmente, juridicamente, às necessidades de uma determinada porção do povo de Deus. O que é isso? Diocese Petrolina e outras dioceses do Nordeste, do Brasil como um todo, né, termos pessoas capacitadas para lidar com esse aspecto canônico dentro de cada diocese, de cada realidade. Então, é nessa perspectiva. Então o senhor é tipo um advogado da igreja? Para Então, a igreja, sim? Vai muito da nomeação, né, que o bispo faz. Todos os ofícios que nós padres ou os diáconos exercem, eles fazem, né, por ordem de um bispo. No meu caso, na minha diocese de origem, e onde eu estou encardinado, diocese Petrolina, os ofícios que eu exerço em nome do bispo. Aqui, os padres, os diáconos que recebem um ofício eclesiástico, eles exercem também em nome do bispo da arquidiocese. Então, se Dom Francisco, para um determinado caso, é aqui eu falo, não é eu, Padre Lucas, enquanto encardinado na diocese Petrolina. Então, se Dom Francisco, para um caso específico, ele me nomeia, né, um advogado canônico, eu vou desempenhar o ofício de advogado canônico. Sim. Mas se ele também me nomeia juiz, eu vou desempenhar o ofício de juiz, para aquela causa específica. Se o bispo me nomeia defensor do vínculo, eu vou exercer o ofício de defensor do vínculo, porque tudo emana dele, né, do bispo. Sim. Então, posso sim desempenhar esse ofício, né, de advogado canônico, posso desempenhar também o ofício de juiz eclesiástico, de defensor do vínculo, enfim, de auditor, como estou, né, também agora nomeado, e é isso. Ah, sim. Padre, o senhor acabou de falar sobre o Dom Francisco. Conte para nós a sua amizade com ele. Então, Dom Francisco, né, o meu bispo, ele foi nomeado em 2018 para a nossa diocese Petrolina, a vacância, né, quando Sim. o meu bispo Dom Manuel renunciou. E no mês de janeiro, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou, né, o nosso 8º bispo diocesano. Então, Dom Francisco, ele veio da diocese de Bonfim, no estado da Bahia, de origem, né, do Rio Grande do Norte. E eu lembro um fato assim bem icônico. Até lembrava na paróquia que eu estou agora, no meu aniversário de ordenação, que na posse de Dom Francisco eu estava muito nervoso. E eu estava com o microfone, né, segurando o microfone para que ele falasse, né, na hora. E eu estava tão trêmulo que o bispo sentado lá na cadeira, ele segurou um pouquinho o microfone para ver se eu me controlava. Mas aí foi que o nervosismo aumentou, de forma que eu tive que sair da função porque estava muito nervoso. Aí, desde aquele dia, né, Dom Francisco, com esse gesto, né, de muita atenção, de muito cuidado, ele me cativou bastante. E, a partir disso, né, seguiu o relacionamento entre, né, o contato entre bispo e seminarista. Né? Eu estava seminarista na época, e Dom Francisco sempre nos acompanhou mais de perto. Daí Então, que surgiu essa grande amizade, né? Somos amigos, né? Ele é meu bispo, eu Sim. sou o sacerdote que estou sobre a responsabilidade dele, devo obediência a ele e a quem vier depois dele também. Tenho muito respeito, muito carinho, muito afeto, porque foi o bispo que me fez sacerdote. Né? Me ordenou diácono no dia 2 de fevereiro, e depois, né, me ordenou sacerdote no mesmo dia, 2 de fevereiro. Então, né, graças a Deus, eu tenho uma afeição, um carinho todo especial por ele, né, porque ele me fez sacerdote para sempre. E a partir, né, desse gesto tão simples, né, mas cativou meu coração com o cuidado que ele teve com aquele seminarista que estava nervoso. Né, e a partir dali, daquele gesto, né, graças a Deus, eu o respeito, né, e também o estimo bastante. Graças a Deus. O senhor é auditor. Uhum.
Explique-nos um pouco o que é e o que faz um auditor. Então, eu falei um pouco, né, dos ofícios eclesiásticos. Então, o auditor é um ofício eclesiástico de uma câmara eclesiástica. No mundo civil nós temos as câmaras, né, legislativas. Na igreja nós temos as câmaras que acolhem os processos, principalmente de nulidade matrimonial. Auditor vem de audire, de ouvir, né, uma expressão latina que quer dizer isso. Então, eu sou aquela pessoa que irei ouvir as outras pessoas que procuram a igreja, que desejam, né, da entrada com processo de nulidade matrimonial. Então, irei ouvi-las, aconselhá-las, né, e orientá-las também para esse processo canônico. A minha função é essa. Estou auditor, estou como responsável para encaminhar os processos para um tribunal eclesiástico. Sempre nessa perspectiva do serviço, né, da conversa, do contato com as pessoas, do se colocar próximo, né, da pessoa e, a partir daí, né, orientar bem dentro da perspectiva canônica, né, para que a pessoa não perca tempo, né, de estar ali buscando algo que ela não vai conseguir. Então, a minha missão também é essa, de instruir as pessoas para que, né, elas deem passos acertados nessa busca pela declaração da nulidade matrimonial, que a maioria das pessoas nos procuram para isso, nas câmaras, né, e na nossa diocese especificamente. Então, estou desde o mês de fevereiro desse ano nomeado, tomei posse, estou lá servindo, né, desempenhando esse ofício, até quando a igreja ver que eu estou lá servindo, né, e posso contribuir cada vez mais, estarei. Legal. Padre, como recebeu o convite para ser vigário da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos e vice-reitor da Catedral de Petrolina? Eu recebi com muita surpresa também, né, por ser jovem, né, um padre jovem, acabei de chegar daqui, da experiência, né, do mestrado, da paróquia de Santa Luzia, lá em Petrolina, mas recebi com surpresa, mas também com muita confiança. Nós temos que confiar muito na ação do Espírito Santo, né? Na ação de Deus em nossa vida. Então, o bispo comunicou, né, que eu iria ser vigário, desempenhar essa função de vigário e também de vice-reitor da Catedral de Petrolina. E essas duas palavras marcaram, né? Surpresa e confiança. De forma que, na obediência que eu prometi ao bispo, né, de dar minha ordenação, e por obediência também, disse sim para desempenhar, né, essa missão lá frente à paróquia e à igreja catedral. E também sempre me colocando numa atitude de servo, né, daquele que está ali para servir, para apontar às pessoas o caminho de Jesus que nos levará para o céu. Então, tenho sempre confiado, né, na graça de Deus e espero que eu possa desempenhar bem esses ofícios que a igreja me confiou lá na nossa diocese. E como foi a sua chegada na diocese de Petrolina? Foi um momento muito, muito feliz, porque eu cheguei também, né, no tempo em que a nossa diocese estava celebrando os 100 anos da criação, em novembro. Então, cheguei nesse tempo festivo, de muita alegria também, não só para mim, mas para a igreja local como um todo. Então, foi um momento feliz, alegre e também de muito júbilo, né, para mim também, para a igreja local. Padre, o que o senhor planeja para o futuro? O que o senhor se vê, como o senhor se vê daqui a 10 anos? Eu espero que uma pessoa feliz, realizada e fiel à vontade de Deus, né, que Ele me confiou, né, essa vocação, essa graça de estar sacerdote. Eu espero, né, daqui a 10 anos ter vida e saúde para continuar bem a missão que Deus nos confiou, né, a vocação também, nessa graça de servir, de estar sempre servindo, né, o povo de Deus, a igreja, onde quer que o Senhor nos envie, me envie, né? E a pergunta que não quer calar, o senhor pretende voltar ao Rio de Janeiro? Então, voltar sim, né? Nós comentávamos no primeiro bloco, né, que a cidade é uma cidade maravilhosa. Então, certamente não faltará, né, oportunidades de passeio, né, de conhecer outros e outros lugares do Rio de Janeiro, né, mas para morar,
né, creio que ficarei por minha diocese de Petrolina mesmo, por ali servindo, aonde a igreja me enviar. Agora nós vamos a um breve intervalo. Agora vocês fiquem com uma linda canção escolhida por nosso Padre Lucas. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for
Estamos de volta após ouvir esta linda canção escolhida por nosso padre, que agora vai nos contar o que esta música representa para ele. Então, a canção, né, Eu Seguirei, do Frei Gilson, representa para mim muita confiança e também alegria, né, nos propósitos que Deus tem para a vida de cada sacerdote. A música diz: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Na promessa que nós fazemos de obediência, quando, né, nós prometemos ao bispo e aos sucessores dele, né, quando eu ouço essa canção, eu sempre recordo, né, desse momento tão marcante e especial em nossas vidas, de sempre ir aonde o Senhor nos mandar, né, confiante que Ele sempre estará conosco, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Então, essa música representa isso, né, para a minha vida enquanto sacerdote, enquanto batizado. É isso. Padre, como todo pode, sempre temos nosso bate e volta. A gente faz uma pergunta e o senhor responde, certo? Tá. Aí a gente vai fazer agora algumas perguntas. Misericórdia. E o senhor vai responder, tá? Beleza. Tá preparado? Vamos lá. É isso. E a primeira palavra é Deus, Tudo. Nossa Senhora. Mãe. igreja, Católica. Mãe. Pai. família, Tudo. Amigos. Poucos. Petrolina, Melhor lugar do mundo. Rio de Janeiro. Melhor lugar do mundo. Dom Francisco, Dom Francisco. isso, Bispo. Paróquia Santa Luzia. Amor. Paróquia Nossa Senhora dos Anjos, Amor também. Padre Jorge. Um grande amigo. Estamos chegando mais no final do nosso pod aqui. Queremos muito, Padre Lucas, agradecer a sua presença. Que Deus e Nossa Senhora vos abençoe muito. Sentimos muito honra do senhor estar aqui conosco, de ter passado esses 2 anos aqui com a gente. E a gente queria saber se o senhor vai voltar para cá ainda. Então, já retribuí, né, as palavras que você direcionou a mim. Né, agradeço o convite, né, feito por vocês para estar aqui nesse momento. Parabenizar também pela iniciativa, né, de evangelização, que possa chegar, né, a muitos corações, a muitos jovens, né, adultos, paroquianos da nossa paróquia e de outros lugares também. É claro, não deixarei de vir sempre que tiver oportunidades, né, estarei com certeza por aqui, né, sempre bom rever os amigos que foram feitos, né, os amigos na fé, e estar juntos também. Então, creio que teremos muitos outros momentos ainda para estarmos aqui na Paróquia de Santa Luzia. Padre, qual mensagem o senhor deixa para os jovens? Então, a mensagem que eu deixo é que os jovens não tenham medo de ser de Deus, né, de buscar realizar na vida, no dia a dia, a vontade de Jesus, né, aquilo que Nosso Senhor fala no seu Evangelho. Que nós não tenhamos vergonha, né, de dizer, de anunciar a todos os cantos e recantos que somos de Deus, que somos jovens de Jesus. É uma marca muito assim impressionante que eu tenho, né, da juventude da Paróquia de Santa Luzia, é isso, né, essa entrega que muitos jovens têm à vontade de Deus, né, desde a participação nas pequenas coisas do EAC, do EJC, as celebrações, os encontros. Tudo isso é muito marcante. E creio que isso deixa muito feliz o coração do padre, né? Porque vê na igreja o futuro, porque os jovens são o futuro da igreja. Então, que os jovens sempre tenham esse desejo de se manterem perseverantes nesse propósito, né? De serem fiéis à palavra, ao Evangelho de Jesus. É isso. Padre, novamente, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Que Deus os abençoe, o proteja. Que o senhor tenha uma boa viagem. Obrigado. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço. O pessoal daí de casa, por favor, pode seguir a gente no nosso Instagram, que vai estar aqui. E toda quarta-feira, às 8 horas da noite, sai mais um episódio.
E é isso. Muito obrigada, padre. E é isso. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Até tchau. quarta-feira.